Alguma vez, você já se perguntou se um ato tão cotidiano como tomar banho pode abrir portas invisíveis para a pobreza e a má sorte? A Bíblia nos ensina que até mesmo nossas ações mais simples têm profundas repercussões espirituais. Em Eclesiastes 3, versículo 1, lemos: Tudo tem o seu tempo, e há tempo para todo propósito, debaixo do céu. Esse princípio nos revela que até o momento em que escolhemos fazer algo pode nos alinhar ou nos afastar das bênçãos de Deus. Hoje, exploraremos como tomar banho em certos horários, segundo as Escrituras, pode afetar não apenas seu bem-estar físico, mas também sua prosperidade espiritual. Mostraremos como identificar os sinais de alerta e ajudaremos você a entender o verdadeiro significado bíblico por trás do tempo e das ações cotidianas. Você está pronto para descobrir como uma decisão aparentemente trivial pode mudar seu destino no plano de Deus? Antes de começarmos, deixe um comentário com o número 1 e se inscreva no canal. Se não gostar, é só curtir para apoiar. Alguma vez, você parou para pensar que o momento em que você faz as coisas pode ter um peso muito maior do que imagina? Vivemos imersos em rotinas, acreditando que cada atividade depende apenas do conforto ou da urgência da nossa agenda, sem considerar que existe um relógio muito maior e mais poderoso em funcionamento, o tempo de Deus. A Bíblia nos revela um princípio que, se ignorarmos, pode abrir rachaduras invisíveis em nossa vida, afetando nossas finanças, nossos relacionamentos e até nossa estabilidade emocional. Em Eclesiastes 3, versículo 1, está escrito: Tudo tem o seu tempo, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não é uma metáfora, é um alerta divino sobre o poder espiritual que governa cada segundo que passa. Desde a criação do mundo, Deus estabeleceu uma ordem perfeita, onde cada momento tem um propósito designado. A luz foi separada das trevas, o dia foi separado da noite, e tudo foi declarado bom dentro de um design perfeito. Não há confusão no tempo de Deus. Amanhã tem um propósito, à tarde outro, e à noite, longe de ser apenas um intervalo para descanso, guarda segredos espirituais profundos. Quando desconhecemos ou desvalorizamos essa verdade, corremos o risco de agir fora do ritmo divino, abrindo espaços para que a pobreza, a má sorte e a desordem entrem, sem que sequer percebamos. Quer saber um segredo espiritual incrível? Assista até o final, curta o vídeo e comente "Quero mais", para não perder nada. Tomar um banho, um ato aparentemente tão inocente, torna-se algo espiritual quando realizado fora do seu tempo correto. A água, elemento que na Bíblia simboliza limpeza e vida, pode se transformar em um canal de vulnerabilidade espiritual se usada quando não é apropriado. Lembremos-nos de que o próprio Jesus respeitava os tempos em tudo o que fazia. Em Marcos 1, versículo 35, lemos: De madrugada, sendo ainda escuro, Jesus se levantou, saiu e foi a um lugar deserto, onde se pôs a orar. Sua busca pelo Pai estava perfeitamente sincronizada com o momento reservado, não feita ao acaso ou com descuido. Quanto mais nós deveríamos estar conscientes do tempo em que realizamos nossas atividades mais básicas. A noite, em especial, é um período em que o mundo espiritual se ativa de formas que a maioria de nós não consegue perceber. Em Jó 4, versículo 15, descreve-se uma visão noturna aterrorizante. Em Pensamentos de Visões da Noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, veio-me um espanto e um tremor que abalou todos os meus ossos. Esse trecho revela que a noite não é apenas um intervalo de descanso, mas um cenário espiritual onde forças invisíveis se movem com grande intensidade. Tomar banho no meio desse campo de batalha espiritual, sem discernimento, pode significar
expor-se desnecessariamente a energias de desordem e escassez que buscam uma porta aberta para influenciar nossa vida. Não é coincidência que tantas batalhas cruciais na Bíblia ocorreram à noite. Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, quando a escuridão cobria a terra, simbolizando não apenas um momento físico, mas uma intensa confrontação espiritual. A noite é um terreno propício para que as forças do mal operem, como nos adverte em 1 Tessalonicenses 5, versículos 5 a 7. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Tomar banho em horários inadequados, especialmente em momentos em que a atividade espiritual das trevas é mais forte, não é simplesmente quebrar um horário humano, é desafiar, sem proteção, uma ordem espiritual estabelecida por Deus. Um coração sábio discerne os tempos e não age impulsivamente. Em Provérbios 4, versículo 7, lemos: A sabedoria é o principal. Adquire, pois, a sabedoria, e com tudo o que possuis, adquire entendimento. A sabedoria não é apenas conhecimento, é agir com compreensão das dinâmicas espirituais que nos cercam. Ao ignorar o poder do tempo, muitos, sem saber, se movem fora da cobertura divina, deixando suas vidas abertas a influências negativas que roubam paz, prosperidade e favor. Se você acredita no poder do tempo de Deus, clique no like, se inscreva e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Talvez você tenha experimentado temporadas em que nada parece dar certo, onde portas se fecham inexplicavelmente e a estabilidade econômica se desvanece sem motivo aparente. Talvez nem tudo se deva a grandes pecados visíveis, mas a pequenos atos repetidos fora do tempo divino que, acumulados, permitem a entrada da desordem em sua vida. A história do povo de Israel nos dá exemplos claros do que acontece quando agimos fora dos tempos de Deus. Em Números 14, versículos 40 a 45, lemos: E levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto pecamos. Moisés, porém, disse: Por que transgredis, vós, o mandado do Senhor? Isso não prosperará. Não subais. Porque o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vós, e caireis à espada. Porquanto vos desviastes do Senhor, por isso o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente subiram ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus, que habitavam na montanha, e os feriram e os derrotaram até Ormá. Depois que Deus havia proibido a entrada na terra prometida, por causa da incredulidade deles, alguns israelitas decidiram subir para lutar por conta própria, fora do tempo de Deus. Subiram confiantes, mas foram derrotados miseravelmente. Moisés os advertiu que não seria bem-sucedido, porque o Senhor não está convosco. Assim acontece também hoje. Quando ignoramos os tempos estabelecidos e agimos segundo o nosso próprio entendimento, embora nossas intenções sejam boas, o que encontramos é derrota, perda e retrocesso. Alguns podem pensar que mal pode fazer um simples banho. No entanto, no mundo espiritual, cada ato físico reflete uma posição do coração. Um ato feito em desobediência à ordem natural e espiritual pode se tornar uma porta de acesso para o inimigo. Não se trata de viver com medo, mas de viver com sabedoria. Lembremo-nos de que o inimigo busca aproveitar qualquer descuido, como nos ensina em 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai
porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. A água tem um simbolismo profundo na Bíblia, não apenas como instrumento de limpeza, mas como um elemento de vida espiritual. Jesus declarou em João 4, versículo 14: Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água representa bênção, renovação e poder espiritual. No entanto, em tempos de escuridão espiritual, o mesmo símbolo pode ser usado contra nós se não caminharmos com sabedoria. Tomar banho em horários em que a atividade espiritual do mal é mais intensa é simbolicamente lavar nosso corpo quando deveríamos estar nos cobrindo em oração e repouso sob a proteção do Altíssimo. Davi, o salmista, entendia profundamente os tempos de Deus. Em Salmos 63, versículo 6, ele diz: Quando me lembro de ti no meu leito, quando medito em ti nas vigílias da noite. Ele não estava ocupado com atividades comuns. Sua atenção estava na presença de Deus. Entender o valor espiritual da noite nos leva a priorizar a proteção, a oração e o descanso nesses momentos, em vez de nos expormos desnecessariamente. Na noite, os planos do inimigo se fortalecem, mas também é quando Deus vela por nós e estamos sob sua sombra. Um exemplo poderoso encontramos em Êxodo. Quando o povo de Israel foi libertado do Egito, o anjo da morte passou durante a noite. Em Êxodo 12, versículo 29, lemos: E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que estava sentado no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Não saia antes do final, tem uma revelação surpreendente esperando por você. Comente Amém e se inscreva agora. O que teria acontecido se algum dos israelitas tivesse ignorado as instruções de permanecer em suas casas sob o sangue do Cordeiro? Sem dúvida, teriam ficado expostos ao juízo que Deus havia enviado. Da mesma forma, quando ignoramos as instruções de Deus sobre tempos e coberturas, embora pareçam detalhes pequenos, abrimos portas para consequências que poderiam ser evitadas. Hoje, vivemos em uma cultura que glorifica o faça quando quiser, um espírito de imediatismo e autossuficiência que rejeita a ideia de que há uma ordem superior à nossa. Mas, como filhos de Deus, somos chamados a caminhar com discernimento, respeitando os princípios eternos que regem o mundo espiritual. Em Salmos 119, versículo 105, lemos: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Não caminhamos segundo o nosso próprio julgamento, mas guiados pela sabedoria de Deus. Quando honramos os tempos de Deus, estamos plantando sementes de bênção e proteção sobre nossa vida. Não se trata de legalismo, mas de honra. Honramos a Deus quando vivemos conscientes de que tudo tem seu tempo, até mesmo nossos atos mais simples, como dormir, trabalhar ou tomar banho. Cada coisa em seu devido tempo é como uma nota correta em uma sinfonia divina. Mas quando quebramos essa harmonia, a desordem espiritual não tarda a se manifestar em formas tangíveis, como escassez, conflito e frustração. Muitos testemunhos reais confirmam essa verdade. Pessoas que, após mudarem certos hábitos noturnos e dedicarem esses tempos à oração ou ao descanso, como indica a palavra, viram restaurações econômicas, familiares e emocionais surpreendentes. Não porque o ato em si tenha magia, mas porque caminhar em obediência ativa a bênção de Deus. Em Deuteronômio 28, versículo 2, lemos: E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão se ouvires a voz do Senhor,
teu Deus. O desafio que hoje colocamos diante de você é simples, mas profundo. Reordene seus tempos à luz da palavra de Deus. Faça de suas ações diárias, por menores que pareçam, atos de honra e obediência. Não permita que um hábito descuidado, como tomar banho em horários de alta atividade espiritual, exponha você à desordem, à pobreza e à má sorte que tantos lamentam, mas poucos conseguem identificar em sua verdadeira raiz. Lembre-se de que a fé se demonstra também nos detalhes, e Deus honra aqueles que o honram, até mesmo no mais cotidiano. A noite foi feita para descansar sob a proteção divina, não para abrir brechas por imprudência. Em Salmos 91, versículo 5, lemos: Não temerás o terror noturno, nem a flecha que voa de dia. Mas essa proteção é para aqueles que habitam ao abrigo do Altíssimo, não para os que caminham fora da ordem de Deus. Tomar consciência disso e ajustar nossas vidas a essa verdade é um dos atos de fé mais poderosos que podemos realizar, porque demonstra humildade, obediência e desejo de caminhar sob a cobertura de nosso Pai Celestial. Você está disposto a examinar sua vida hoje? Está disposto a submeter até mesmo seus horários e costumes ao senhorio de Cristo? A obediência nas pequenas coisas abre as portas para grandes bênçãos. Não se arrisque a atrair pobreza e má sorte simplesmente por ignorância ou negligência. Deus estabeleceu os tempos com sabedoria eterna e viver dentro desse ritmo é viver sob seu favor constante. Que cada banho, cada decisão, cada ação sua esteja alinhada com seu tempo perfeito. A noite sempre foi um cenário de intensos movimentos espirituais, uma realidade que a palavra de Deus revela de forma clara e sem ambiguidades. Não é simplesmente um momento para dormir ou pausar as tarefas diárias, mas um território onde se travam batalhas invisíveis que impactam diretamente o destino dos homens. Desde tempos antigos, a noite foi associada a momentos de provações, tentações e ataques espirituais. E aqueles que desconhecem essa verdade se expõem desnecessariamente a perigos que não compreendem. Gostou do tema? Deixe seu like, ative o sininho e comente o que achou para continuarmos trazendo mais conteúdos assim. A Bíblia nos exorta a estar vigilantes, especialmente quando a escuridão cobre a terra. Em Mateus 13, versículo 25, lemos: Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e se foi. O inimigo age, preferencialmente à noite, aproveitando o descuido, o cansaço e a falta de vigilância espiritual. Cada ato que realizamos durante essas horas, se não estiver protegido e dirigido pelo discernimento bíblico, pode se tornar um convite tácito a influências que trabalham contra a vontade de Deus para nossas vidas. Tomar banho em plena noite, em um tempo em que as forças contrárias estão ativas, é mais do que um simples ato de higiene. É uma exposição desnecessária a um ambiente espiritual que exige proteção, não relaxamento. A noite é simbolicamente um tempo de prova. Em Êxodo 12, versículo 29, relata-se: E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que estava sentado no seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Essa meia-noite não foi aleatória. Representava um momento de juízo, de movimento espiritual decisivo. Aqueles que não obedeceram às instruções de Deus, que não marcaram suas casas com o sangue do Cordeiro, sofreram as consequências. A lição é clara. A noite é um tempo em que destinos são definidos, onde bênçãos são seladas ou portas para desgraças são abertas, dependendo de nossa obediência e alinhamento com os princípios divinos. Da mesma forma, o próprio Jesus foi traído
e entregue nas horas da noite. Em João 13, versículo 30, lemos: Tendo Judas recebido o bocado, saiu logo. E era noite. A traição, o complô, o afastamento do caminho correto, tudo foi selado sob o manto da noite. Não é coincidência que os momentos de maior crise espiritual na Bíblia estejam marcados pela escuridão temporária do mundo físico. É na noite que a alma deve permanecer mais atenta e não ser pega desprevenida em atividades que diminuam sua capacidade de discernimento ou cobertura. A atividade demoníaca também se intensifica à noite. Em Lucas 22, versículo 53, Jesus diz: Esta é a vossa hora e o poder das trevas. Ele reconhece que a noite, em certos aspectos, pertence ao domínio de forças que operam em oposição à luz. Tomar banho nesse tempo, longe da proteção consciente, pode ser mais do que uma imprudência física. Pode ser um ato que expõe espiritualmente aquele que deveria estar se refugiando sob a sombra do Altíssimo. Em Salmos 91, versículos 1 a 2, lemos: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Mas essa proteção requer intencionalidade, requer discernimento sobre os tempos em que vivemos e as atividades que realizamos. O relato da libertação de Pedro da prisão oferece outra ilustração poderosa. Em Atos 12, versículos 6 a 7, lemos: E na noite anterior, quando Herodes estava para o apresentar, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam o cárcere. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. A intervenção divina não ocorreu em qualquer momento. Foi à noite, quando humanamente parecia mais improvável. A noite, vista através da lente espiritual, é um tempo de intervenção sobrenatural, tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que estão atentos à voz de Deus podem receber instruções, revelações e proteção, enquanto os que se expõem de maneira imprudente abrem suas vidas ao ataque e ao desgaste espiritual. A Bíblia também menciona repetidamente as vigílias, períodos específicos de oração e vigilância durante a noite. Em Lamentações 2, versículo 19, somos exortados: Levanta-te, clama de noite, ao começar das vigílias, derrama, como água, o teu coração perante a face do Senhor. Não se trata de ocupar a noite com atividades comuns, mas de entender que essas horas são estratégicas para clamar a Deus, buscar sua direção e nos protegermos dos embates espirituais que surgem na escuridão. Cada ação realizada sem essa consciência espiritual pode ser usada contra quem, por ignorância ou descuido, não permanece na postura adequada de proteção. No Antigo Testamento, os sacerdotes tinham a responsabilidade de manter aceso o fogo do altar durante toda a noite. Em Levítico 6, versículo 9, lemos: Ordena a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Não era apenas um ritual vazio, mas uma representação espiritual poderosa. O fogo devia arder continuamente, mesmo enquanto o povo dormia, porque o inimigo não dorme, e a cobertura espiritual devia ser mantida firme. Cada um de nós, como sacerdotes de nosso lar e de nossa vida, somos chamados a manter acesa essa chama, a não permitir que o inimigo encontre espaços vazios por falta de vigilância ou entendimento dos tempos espirituais. O costume de vigiar e orar durante a noite é respaldado pelo exemplo do próprio Jesus. Em Lucas 6, versículo 12, lemos: Naqueles dias, retirou-se para o monte
a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Em um momento crucial, quando precisava escolher seus 12 apóstolos, Jesus não se dedicou a atividades comuns, nem a descansar passivamente. Optou por uma vigília de intensa comunhão com o Pai. Isso sublinha a importância de reconhecer a noite como um tempo-chave para decisões, para proteção, para estratégias divinas, e não como um momento trivial onde qualquer atividade é permissível. Quando compreendemos o peso espiritual da noite, nossas decisões mudam. Não se trata de cair em superstições ou medos infundados, mas de agir com a sabedoria que vem de entender a dinâmica espiritual que opera no invisível. Em 2 Coríntios 4, versículo 18, lemos: "Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, pois as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas." O banho noturno, à primeira vista, um ato banal no plano espiritual, pode representar uma quebra do ciclo de proteção e ordem que Deus estabeleceu para nosso bem-estar. A noite, vista com olhos espirituais, exige de nós reverência, sobriedade e preparação. Não é um tempo de improvisação, mas de firmeza. Em 1 Tessalonicenses 5, versículos 6 a 7, somos chamados: "Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite." Essa separação não é meramente simbólica, implica uma forma de viver, de agir e de decidir que afeta cada área de nossa existência. Ao longo da Bíblia, o povo de Deus foi instruído a se diferenciar das nações pagãs em sua conduta, em seus tempos e em sua maneira de viver. A noite, para os que não conhecem a Deus, é terreno de desenfreio, de obras ocultas, de decisões precipitadas. Para os filhos de Deus, é um tempo de repouso sob a proteção divina, ou de vigília ativa em comunhão com Ele. Não é um tempo neutro. Cada ato realizado na noite deve ser avaliado à luz dessa verdade. Por essa razão, quando falamos de não tomar banho em certos horários da noite, não estamos impondo uma regra humana, mas recordando um princípio espiritual: respeitar os tempos, proteger os momentos sensíveis do dia e honrar o design que Deus estabeleceu. Em Salmos 127, versículo 2, lemos: "Inútil vos será levantar de madrugada ou repousar tarde, comendo o pão de dores, pois aos seus amados ele dá enquanto dormem." O sono reparador não é apenas uma necessidade biológica, é um presente espiritual que garante força, renovação e proteção para quem sabe descansar sob a cobertura divina. Assim, como sentinelas das cidades antigas vigiavam as muralhas durante a noite para evitar a entrada do inimigo, nós também devemos proteger nossa vida com entendimento espiritual. Não devemos abrir portas desnecessárias com atos imprudentes. Tomar banho em plena atividade espiritual noturna pode ser como abandonar o posto de guarda, deixando a cidade vulnerável ao assalto inimigo. A vigilância constante, o respeito pelos tempos e a vida sobre princípios espirituais são o escudo contra a pobreza, a desordem e a má sorte que espreitam aqueles que vivem sem discernimento. A noite não é nossa inimiga, mas é um terreno que deve ser percorrido com sabedoria. Deus estabeleceu ciclos, ritmos e proteções que funcionam quando permanecemos dentro de seu design. Quando nos alinhamos a esses princípios, experimentamos a bênção, a segurança e a prosperidade que vem de viver sob sua cobertura. Quando os ignoramos, sofremos as consequências de uma desordem espiritual que cedo ou tarde se manifesta no físico. Cada decisão conta, especialmente aquelas que parecem pequenas. Recordar que a noite é um tempo de intensa atividade espiritual deve nos motivar a ser diligentes em nossa conduta
a priorizar a oração, o repouso e a cobertura divina. Não é momento de agir impulsivamente, nem de submeter o corpo a exposições desnecessárias. É um tempo para permanecer firme sob a sombra do Altíssimo, confiando que sua proteção é mais forte que qualquer força das trevas. Desde os primeiros capítulos das Escrituras, a água ocupa um lugar central na revelação divina, não apenas como elemento físico, mas como símbolo de realidades espirituais profundas. Em Gênesis 1, versículo 2, lemos: A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Antes que existisse a vida como a conhecemos, a água já fazia parte do cenário divino, custodiada pelo próprio Espírito. Não era um simples líquido, era parte do design sagrado, uma testemunha silenciosa dos atos criadores de Deus. Ao longo da Bíblia, a água continua representando muito mais que uma necessidade biológica. É usada para purificar, para curar, para julgar e para abençoar. Em Números 8, versículo 7, quando Deus instrui a purificação dos levitas, ordena: Assim lhes farás para os purificar. Asperge sobre eles a água da purificação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha, e lavarão os seus vestidos e se purificarão. Não se tratava de um ato de higiene corporal, mas de uma limpeza cerimonial que os preparava para estar na presença de Deus. A água, nesse contexto, era um meio de santificação, um instrumento visível de uma transformação invisível. Cada uso da água nas Escrituras aponta para uma realidade espiritual superior, que não pode ser ignorada sem consequências. A importância da água como símbolo de purificação é reafirmada na vida de Jesus. Antes de iniciar seu ministério público, ele se submete ao batismo no Jordão, não porque tivesse pecado a lavar, mas para cumprir toda a justiça, como explica em Mateus 3, versículo 15. Respondeu-lhe Jesus: Deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. O ato do batismo não era um gesto vazio, mas uma proclamação visível de obediência, consagração e abertura à missão divina. A água, sob a guia do Espírito Santo, marca um novo começo, uma entrada pública no caminho do propósito eterno. Em João 3, versículo 5, Jesus declara: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aqui, a água é inseparável do novo nascimento espiritual. Não é um mero adorno litúrgico. É um sinal do abandono da velha vida e do surgimento de uma nova existência sob o senhorio de Cristo. Compreender o significado da água na Bíblia nos leva a respeitá-la, não como um simples recurso físico, mas como um canal de realidades espirituais poderosas que podem edificar ou, se mal utilizadas, abrir portas de desordem. Em Efésios 5, versículo 26, Paulo ensina: para que a santificasse, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. A água é o símbolo do poder purificador da palavra de Deus. Assim como a água limpa o corpo, a palavra limpa a alma, removendo impurezas espirituais e restaurando a imagem divina em nós. Essa associação entre água e pureza espiritual sublinha que nem todas as formas de usar água são neutras. O contexto espiritual e o tempo são cruciais para determinar se seu uso está alinhado com o design de Deus. Quando se toma um banho durante as horas de intensa atividade espiritual contrária, não é simplesmente uma ação fisiológica. O ato de molhar o corpo, de se expor física e espiritualmente em um tempo inapropriado, pode se tornar um símbolo invertido do que deveria ser uma purificação. Em vez de renovar, pode abrir espaços de vulnerabilidade, porque a água, mal utilizada, fora dos tempos de proteção e cobertura divina, deixa a alma exposta
a influências que trabalham contra a vontade de Deus. O caso de Naamã, general sírio, que foi curado da lepra ao mergulhar 7 vezes no Jordão, ilustra o poder da água usada em obediência. Em 2 Reis 5, versículo 14, lemos: Então desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou limpo. A cura não veio da água em si, mas da obediência específica à instrução divina. A água, no tempo e na maneira corretos, foi veículo de restauração. Essa lição torna-se vital ao considerar nossos próprios atos. Não é a água sozinha que tem poder, mas o respeito ao tempo, à instrução e ao propósito estabelecidos por Deus. Em contrapartida, o dilúvio nos tempos de Noé demonstra como a água pode ser instrumento de juízo quando o coração humano se afasta do caminho divino. Em Gênesis 7, versículo 11, lemos: No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. A água, que em outros contextos da vida, dessa vez trouxe morte e destruição a toda uma geração rebelde. A diferença não estava na água em si, mas na condição espiritual do povo. A relação entre a humanidade e a água está sempre mediada pela obediência ou desobediência ao plano divino. O uso adequado da água, portanto, não é algo trivial. Tomar banho durante as horas de maior agitação espiritual, noturna, quando o discernimento deveria estar focado na oração e no repouso sob a cobertura divina, pode ser um ato de insensatez que contradiz o padrão espiritual revelado nas Escrituras. É ignorar que a água, símbolo de limpeza e vida, pode ser usada pelo inimigo como meio de contaminação espiritual, se manipulada fora da obediência consciente aos princípios de Deus. Em Isaías 12, versículo 3, lemos: Vós tirareis água com alegria das fontes da salvação. Essa promessa se ativa naqueles que sabem buscar e utilizar a água espiritual nos tempos e maneiras corretos, não por impulso ou ignorância, mas com profundo entendimento da ordem divina. O livro de Jeremias oferece outra perspectiva sobre a água espiritual. Em Jeremias 2, versículo 13, denuncia-se: Porque 2 males fez o meu povo. A mim me deixaram a fonte de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm as águas. O problema não é apenas abandonar a Deus, mas também buscar substitutos defeituosos para saciar as necessidades da alma. Cada ato que fazemos fora do tempo de Deus, cada vez que substituímos a direção divina por nosso próprio entendimento, cavamos cisternas rotas que não podem sustentar bênção. Quando escolhemos tomar banho em horas espiritualmente perigosas, agimos como aqueles que cavaram cisternas rotas. Movemo-nos sem saber que a verdadeira proteção e bênção se encontram na obediência aos princípios espirituais. Não é a água que verdadeiramente limpa. É a palavra de Deus aplicada no tempo certo, sob a cobertura correta. Por isso, Jesus clama em João 7, versículos 37 a 38. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e exclamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Esses rios não estão acessíveis àqueles que vivem desconectados do discernimento espiritual, mas àqueles que permanecem atentos à voz do bom pastor. Cada vez que as Escrituras falam da água, sublinham sua capacidade de dar vida ou trazer juízo, de restaurar ou destruir, dependendo de como, quando e para que é utilizada. Em Apocalipse 22, versículo 1, descreve-se: E mostrou-me o rio da água da vida,
claro como cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Não é qualquer água, não é qualquer momento, é um fluir ordenado, santo, protetor. Cada ato nosso deve aspirar a refletir essa pureza, essa conexão ordenada com o trono divino, não atos feitos ao acaso que nos exponham a correntes de escuridão. A Bíblia nunca trivializa o simbolismo da água. Em cada página, ela nos lembra que é um espelho do nosso estado espiritual. Somos chamados a ser como árvores plantadas junto a correntes de águas que dão seu fruto no tempo certo e cujas folhas não caem. Em Salmos 1, versículo 3, lemos: será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Mas esse fruto só vem àqueles que sabem respeitar os tempos, as estações e os ciclos que Deus estabeleceu. Não tomar banho em momentos inadequados não é uma regra legalista. É um princípio espiritual de respeito, proteção e obediência que ativa bênçãos invisíveis, mas muito reais. Cada decisão precipitada deixa marcas no espírito, embora os olhos naturais não percebam imediatamente. O impulso, essa força que empurra sem razão ou reflexão, tem sido, desde o princípio, o instrumento do inimigo para desviar os passos do homem do propósito de Deus. Agir sem considerar o tempo, o lugar ou a direção divina é abrir uma porta invisível pela qual entram a escassez, a confusão e a desventura, como ventos que varrem os alicerces de uma vida que deveria ter sido edificada sobre a rocha firme da obediência. As Escrituras estão repletas de exemplos onde a ação apressada levou à ruína. Em Provérbios 19, versículo 2, encontramos um alerta preciso e penetrante. Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Não se trata apenas de cometer um erro momentâneo, mas de transgredir a ordem sagrada ao se mover fora do ritmo que Deus estabeleceu para cada passo. O apressamento espiritual não produz bênção, produz erro, desperdício e pobreza. Quando se fala de tomar banho em horários espiritualmente inadequados, fala-se também de uma atitude de vida onde o impulso domina sobre o discernimento. Não é a água em si, nem o ato mecânico, mas o reflexo de um coração que não consulta, que não se submete, que não pergunta ao Altíssimo antes de agir. Assim como um pequeno movimento imprudente pode desencadear uma avalanche na montanha, da mesma forma, uma ação aparentemente insignificante, feita fora do tempo, pode desencadear tempestades no mundo espiritual. Na história de Saul, o primeiro rei de Israel, vemos o retrato trágico de um homem que perdeu o favor de Deus por agir impulsivamente. Quando Samuel demorava a chegar para oferecer o sacrifício e o povo começava a se dispersar, Saul decidiu oferecer o sacrifício ele mesmo, usurpando um papel que não lhe pertencia. Em 1 Samuel 13, versículo 14, lemos a consequência: agora, porém, o teu reino não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Um único ato impulsivo abriu a porta para a queda de sua dinastia, demonstrando que o apressamento pode custar a própria herança que Deus havia preparado. A pobreza não chega à vida do crente apenas por meio de maus investimentos ou decisões financeiras erradas. Ela chega primeiro no espírito como resultado de agir desconectado da sabedoria divina. Em Provérbios 21, versículo 5, lemos: os planos do diligente conduzem à abundância, mas o que se precipita cai na penúria. O impulso, a falta de estratégia espiritual, não são simples defeitos de caráter, mas rachaduras por onde o inimigo infiltra escassez, ansiedade e frustração. A cultura atual glorifica a impulsividade
celebrando a gratificação imediata e a tomada de decisões sem considerar as consequências eternas. No entanto, a Bíblia nos chama a um caminho diferente, onde cada ato, mesmo o menor, é guiado pela sabedoria que vem do alto. Em Tiago 3, versículo 17, lemos: "Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia." O agir impulsivo nunca pode produzir esses frutos, pois sua raiz está na ansiedade, não na confiança em Deus. Quando uma pessoa toma banho em plena noite, em horas em que o mundo espiritual está em seu máximo movimento, e o faz sem discernimento, ela se torna uma imagem viva daqueles que correm sem direção, que entram em batalhas espirituais sem armadura, expondo sua casa, sua mente, sua economia e seu destino a correntes que buscam quebrar e dispersar. A pobreza que segue nem sempre é imediata, mas sua semente fica plantada, germinando na forma de decisões erráticas, portas fechadas e oportunidades desviadas. O ato impulsivo de Eva no Jardim do Éden ilustra com crueza o custo de agir sem consulta. Em Gênesis 3, versículo 6, lemos: "Viu a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu." Ela não pediu direção, não esperou conselho, agiu segundo seu próprio entendimento. Esse único ato de apressamento abriu as portas da morte espiritual, não apenas para ela, mas para toda a sua descendência. Assim também, o crente que age fora da guia divina não compromete apenas seu bem-estar, mas o daqueles que estão sob sua influência. A pobreza espiritual é sempre o prelúdio da pobreza material. Não é coincidência que em Mateus 6, versículo 33, Jesus instrua: "Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Quando o reino ocupa o primeiro lugar, as bênçãos fluem como parte do ordem divina. Quando as bênçãos são perseguidas com impulso carnal, ignorando os princípios espirituais, produz-se escassez, desordem e fracasso. O impulso nunca consulta a Deus, simplesmente age, mas a fé verdadeira sempre busca direção. Davi, antes de enfrentar os filisteus, perguntava ao Senhor: "Subirei contra os filisteus? Entregarás-los nas minhas mãos?" Em 2 Samuel 5, versículo 19, lemos: "Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregarás-los nas minhas mãos?" Respondeu o Senhor a Davi: "Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos." Seu sucesso não residia apenas em sua coragem ou habilidade, mas em sua dependência absoluta da instrução divina. Cada vitória era precedida por uma consulta, cada passo era sustentado por uma palavra recebida em oração. Agir sem essa dependência é como lançar-se a uma batalha sem saber quem ganhou o favor de Deus. Quando o crente entende isso, começa a ver cada aspecto de sua vida, até mesmo quando, como e por que realiza atividades simples como tomar banho, através da lente do discernimento espiritual. Não há ações pequenas para quem caminha no temor do Senhor. Cada movimento é uma declaração de obediência ou de rebelião, de submissão à ordem divina ou de exposição imprudente ao caos espiritual. A impulsividade espiritual leva a um estilo de vida reativo, onde as circunstâncias ditam o ritmo, em vez de sermos guiados pelo Espírito Santo. Em Romanos 8, versículo 14, lemos: "Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus." Não somos guiados por emoções, caprichos ou agendas humanas. Somos chamados a ser guiados por aquele que conhece o fim desde o princípio. Cada vez que cedemos ao impulso,
enfraquecemos nossa capacidade de ouvir a voz de Deus, a impulsividade embota o ouvido espiritual, adormece a sensibilidade ao sussurro divino e faz com que até os atos mais triviais se tornem oportunidades para o inimigo semear pobreza, divisão e desânimo. A pobreza, então, não é apenas a falta de recursos, mas a perda de direção, de propósito, de bênção. O agir impulsivo pode se apresentar como algo pequeno, um gasto desnecessário, uma palavra dita fora de hora, uma decisão apressada, um movimento descuidado, como tomar banho em momentos espirituais delicados. Mas, no mundo espiritual, cada uma dessas ações reflete uma falta de alinhamento com o ritmo de Deus. E onde não há alinhamento, há vulnerabilidade. Nos tempos bíblicos, os homens de Deus eram conhecidos por sua capacidade de esperar, de discernir o momento certo antes de agir. Abraão não se apressou a tomar posse da terra prometida. Esperou as instruções específicas de Deus. Moisés não entrou no Egito até receber a ordem divina. O próprio Jesus iniciou seu ministério público apenas após ser ungido pelo Espírito Santo e receber a aprovação do Pai. O modelo é claro: o impulso jamais leva à bênção. Apenas a obediência paciente o faz. A alma apressada não alcança estabilidade. Em Salmos 37, versículo 7, lemos: Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Guardar-se no tempo de Deus, resistir à urgência carnal de agir precipitadamente, é um dos atos mais profundos de fé. Quem toma banho em horários inadequados, ignorando a dinâmica espiritual da noite, faz o equivalente a inquietar sua alma com os ritmos do mundo, em vez de esperar na ordem divina. A Bíblia mostra que até os pequenos atos de obediência, feitos no tempo certo, atraem favor sobrenatural. Elias, ao orar por chuva, não agiu até receber o sinal específico de Deus. Cada gesto seu estava calibrado com o céu, e essa precisão espiritual produziu resultados sobrenaturais. Da mesma forma, cada ação do crente deve estar sintonizada com os ciclos de Deus para não abrir, por descuido ou ignorância, portas de pobreza e ruína. Assim como o semeador espera o tempo exato para plantar sua semente, nós devemos esperar o momento certo para cada ato, por menor que seja. Em Tiago 5, versículo 7, lemos: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando pacientemente até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Paciência, espera e discernimento são as armas contra a impulsividade que abre portas à pobreza. O caminhar cristão não se trata de agir rapidamente, mas de agir corretamente, de sujeitar cada impulso à obediência de Cristo, de submeter cada desejo ao filtro da sabedoria divina. Quando isso acontece, até os atos mais cotidianos se tornam canais de bênção, em vez de rachaduras por onde se infiltra a miséria. Viver em ordem não é simplesmente seguir um conjunto de regras humanas. É reconhecer que por trás de cada instrução divina existe uma arquitetura sagrada que sustenta a vida, o propósito e a bênção. A desordem não é apenas confusão exterior, é uma ruptura interior que desconecta o homem da própria fonte da vida. A Bíblia não apresenta a ordem como uma opção, mas como uma necessidade vital para aqueles que desejam caminhar sob a cobertura do Altíssimo. Desde os primeiros momentos da criação, o Espírito de Deus se movia sobre o caos e falou para trazer ordem, luz e estrutura. Em Gênesis 1, versículo 3, lemos: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Cada ato de Deus na criação foi um ato de estabelecer limites, ciclos e propósitos. Ele separou o dia da noite, as águas da terra, e cada elemento foi colocado sob um design perfeito que refletia seu caráter.
Quem rompe esse design não desafia uma simples norma, mas o próprio coração da sabedoria divina. Por isso, quando se age fora do tempo, fora do ciclo, fora da obediência, inevitavelmente se desencadeia a ruína. O livro de Eclesiastes insiste que tudo tem o seu tempo e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, versículo 1. Desconhecer isso, ignorá-lo ou desprezá-lo, é semear ventos que cedo ou tarde trarão tempestades. Não se trata de temer a água ou de ver em cada ato cotidiano um ritual carregado de superstição, mas de aprender a caminhar em harmonia com os ritmos espirituais que Deus estabeleceu para proteger, prosperar e guiar seu povo. Quando a ordem de Deus é respeitada, a vida flui como um rio em seu leito, forte e claro, levando bênção a tudo que toca. Quando se viola essa ordem, o rio transborda, causando destruição em vez de vida. Em Jeremias 5, versículo 22, o Senhor pergunta: Não me temereis a mim? Diz o Senhor. Não tremereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenação eterna, que não será quebrada. Até as ondas, com toda a sua fúria, se submetem aos limites invisíveis que Deus lhes impôs. Como pode o homem pretender caminhar em bênção se despreza os limites santos que Deus colocou sobre os tempos e as estações? Tomar banho em horários inadequados não é o problema em si. É o reflexo de um coração que age ignorando os ciclos espirituais. É a imagem de uma vida que, no pequeno e no grande, não busca alinhar-se com o fluir do espírito, mas se deixa levar por impulsos, conforto ou rotina. Mas Deus chama seu povo a um nível de sensibilidade mais alto, onde até os atos aparentemente triviais são submetidos ao discernimento de sua vontade. Em Provérbios 3, versículos 5 a 6, lemos: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer a Deus em todos os caminhos implica também reconhecê-lo na administração do tempo, no respeito aos ciclos de repouso, na obediência às horas de quietude espiritual. A história de Israel é uma constante lição sobre o valor da ordem e dos ciclos. Deus estabeleceu dias de descanso, anos sabáticos e jubileus, tempos de semeadura e tempos de colheita, mostrando que a bênção estava atada ao respeito pelos ritmos divinos. Cada vez que o povo ignorou esses ciclos, caiu em cativeiro, escassez e opressão. Cada vez que honrou os tempos de Deus, experimentou paz, prosperidade e favor. Em Levítico 25, versículos 3 a 4, o Senhor estabelece o ano sabático. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás o seu fruto. Mas no 7º ano haverá descanso de sábado para a terra, um sábado ao Senhor. A tua terra não semearás, nem a tua vinha podarás. Todo o sistema econômico e social estava entrelaçado com o respeito aos ciclos divinos. Viver à margem deles não era uma simples infração civil, mas um ato de rebelião espiritual que trazia consequências palpáveis. Assim, também no cotidiano, quando agimos desconectados dos ritmos que Deus estabeleceu, seja por cansaço, descuido ou negligência espiritual, nos expomos a ciclos de pobreza, doença e desolação. Não porque Deus queira nos castigar, mas porque fora de sua ordem, tudo se desintegra e se torna estéril. Em Romanos 8, versículo 6, lemos: Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. A inclinação do espírito implica aprender a discernir os tempos, respeitá-los, viver sob a dinâmica do céu, não sob a agenda flutuante da carne. A ordem de Deus é beleza, é força, é proteção. A noite foi dada para descansar, para repousar à sombra do Altíssimo, para renovar forças físicas e espirituais.
Em Salmos 127, versículo 2, lemos novamente: Inútil vos será levantar de madrugada ou repousar tarde, comendo o pão de dores, pois aos seus amados ele dá enquanto dormem. Alterar esses ciclos, desatender o propósito da noite, usar mal os momentos de quietude, é romper o pacto tácito que existe entre o Criador e sua criação. Cada ciclo que Deus estabeleceu na natureza reflete um princípio espiritual. A semente deve morrer sob a terra antes de brotar. O inverno precede a primavera. A noite prepara a alma para a luz do novo dia. Quem age ignorando esses padrões espirituais, quem move sua vida sem respeito pelos ciclos que Deus colocou como sinais visíveis de sua sabedoria, se desconecta da corrente de bênção que flui apenas dentro desse ordem divina. Em tempos de escuridão espiritual, o crente é chamado a ser ainda mais diligente em sua obediência aos ciclos divinos. A noite já não é um simples segmento do dia. É uma estação onde as forças das trevas se intensificam e onde a vigilância espiritual deve ser maior. Em 1 Tessalonicenses 5, versículos 5 a 6, somos exortados: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. O chamado é viver com plena consciência de que cada hora tem um propósito e que a desobediência, mesmo no pequeno, pode ter consequências que transcendem o imediato. Obedecer aos ciclos divinos não é uma carga, é um privilégio. É caminhar em sintonia com a melodia eterna que sustenta o universo, entrar na corrente de graça que flui apenas para aqueles que, com humildade e reverência, reconhecem que sua vida não lhes pertence, mas está desenhada para refletir a glória do Criador em cada ato, em cada decisão, em cada momento debaixo do céu. Proteger o lar e assegurar o destino não é uma tarefa que possa ser abordada com leviandade ou na força humana. A Bíblia revela que toda verdadeira proteção vem de caminhar em obediência e permanecer sob o amparo de Deus. Não basta querer segurança e bênção. É necessário edificar a vida e a família sobre fundamentos eternos que resistem a qualquer tempestade. Em Mateus 7, versículo 24, Jesus afirma: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A proteção espiritual começa com a decisão consciente de viver de acordo com a palavra em cada área e em cada ato. A oração torna-se o muro invisível que rodeia o lar, fechando entradas para toda influência que queira perturbar a paz e o propósito de Deus para a família. Em Salmos 91, versículo 4, lemos: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Esse refúgio não é automático, é ativado naqueles que habitam, permanecem e se refugiam ativamente nele. Quem decide agir em sintonia com as instruções divinas, mesmo nos pequenos detalhes, com respeito aos ciclos de repouso, estabelece sobre sua vida uma cerca de proteção que nenhuma força do mal pode atravessar. A limpeza espiritual não se realiza apenas com palavras, mas com ações coerentes que refletem a fé no poder de Deus. Em 2 Coríntios 7, versículo 1, lemos: Amados, pois, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Cada decisão que honra a ordem e o tempo de Deus purifica a atmosfera espiritual do lar, criando um ambiente onde a bênção pode florescer e onde o inimigo não encontra espaço para operar. Fechar portas espirituais não requer atos ritualísticos vazios, mas uma vida de obediência contínua.
O simples ato de cuidar das horas de descanso, de respeitar os momentos de quietude estabelecidos por Deus, torna-se uma declaração espiritual de confiança e submissão ao plano divino. Em Provérbios 18, versículo 10, lemos: Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará seguro. O refúgio não se busca em práticas humanas, mas no conhecimento íntimo de Deus e na fidelidade aos seus caminhos. Cada lar que honra os tempos de Deus torna-se um altar vivo, um lugar onde sua presença habita e seu favor permanece. Assim como a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, abençoou a casa de Obed-Edom enquanto esteve sob seus cuidados, em 2 Samuel 6, versículo 11, lemos: E ficou a Arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a Obed-Edom e a toda a sua casa. Da mesma forma, hoje, aqueles que abrem suas portas à obediência e ao respeito pelos ritmos divinos experimentam uma prosperidade que transcende as circunstâncias humanas. A proteção espiritual implica também rejeitar tudo que desordena, que altera os ciclos santos, que introduz confusão e cansaço em momentos designados para restauração. Em Isaías 26, versículo 3, lemos: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. A paz é o escudo que protege contra a pobreza, contra a má sorte e contra toda forma de desordem espiritual que busca se infiltrar quando se age sem discernimento. Cuidar do lar e do destino começa na obediência cotidiana, na vigilância espiritual constante, na determinação de caminhar na luz e não na escuridão. Em Efésios 5, versículo 15, lemos: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Cada minuto vivido em obediência é um tijolo no muro de proteção espiritual que rodeia a vida do crente. Não se trata de medo, mas de entendimento. Não se trata de ritualismo, mas de reverência pelo Deus que estabeleceu tempos e estações para nosso bem. Quem deseja proteção e prosperidade deve aprender a caminhar de acordo com os ciclos divinos, a reconhecer o peso de cada hora, de cada ação, de cada decisão. Não há ato insignificante quando se vive sob o entendimento de que tudo que somos e fazemos deve glorificar a Deus. Tomar banho no tempo certo, orar na vigília estabelecida, descansar quando é tempo de descansar, são gestos de fidelidade que, unidos, formam uma muralha que nenhuma pobreza nem má sorte pode derrubar. Há decisões que, embora pareçam pequenas, definem o rumo invisível de nossa existência. Cada ação, cada instante, cada escolha é um eco na eternidade que ressoa muito além do que os sentidos humanos podem perceber. Compreender a importância de respeitar os tempos e honrar os ciclos que Deus estabeleceu não é simplesmente uma questão de prudência, é um ato profundo de adoração. Não se trata de ritualismos vazios ou temores supersticiosos, mas de reconhecer que nossa vida está tecida no vasto tapete de um plano divino, onde cada fio tem seu lugar, seu propósito e sua hora. Quando escolhemos viver atentos à direção do Espírito, quando discernimos que até nossas rotinas diárias podem ser instrumentos de obediência ou de rebelião, começamos a caminhar em um nível de maturidade espiritual, onde a bênção flui como um rio ininterrupto. Honrar a Deus no oculto, no simples, no privado, é a chave que abre portas no visível, no grande, no público. Jesus ensinou que o Pai, que vê em secreto, recompensa em público. Em Mateus 6, versículo 6, lemos: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Essa verdade se aplica até mesmo em como administramos nosso tempo.
nosso corpo e nossas ações mais comuns. O mundo espiritual não responde ao aparente, mas ao real. Não importa quão irrelevante um ato pareça aos olhos humanos. No reino de Deus, o que pesa é a intenção do coração e a obediência ao ritmo celestial. Por isso, proteger nossa vida da pobreza espiritual e material, da má sorte e do desgaste invisível, implica muito mais que mudanças externas. Implica uma transformação interior, onde cada área de nossa vida se submete conscientemente ao senhorio de Cristo. Esse chamado não é a rigidez, mas a sensibilidade. Não é a viver sob o jugo do temor, mas a caminhar na gloriosa liberdade dos filhos de Deus, que sabem que o verdadeiro poder está na submissão ao design perfeito do Pai. Viver assim é viver como guardiões do propósito divino que se manifesta no cotidiano. É compreender que uma vida ordenada no pequeno prepara o caminho para grandes conquistas no eterno. Ao refletir sobre o ensino bíblico que nos convida a respeitar os tempos e ciclos estabelecidos por Deus, sinto uma profunda conexão com a sabedoria divina que transcende o cotidiano. No Brasil, onde a espiritualidade pulsa no coração da nossa cultura vibrante, essa mensagem ressoa como um chamado à harmonia com o sagrado, mesmo nas ações mais simples, como tomar banho ou organizar nossas rotinas. A Bíblia, em Eclesiastes 3, versículo 1, nos lembra que tudo tem o seu tempo e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Essa verdade me faz perceber que cada escolha, por menor que pareça, carrega um peso espiritual. Ignorar os ciclos divinos, como agir impulsivamente em momentos de alta atividade espiritual, pode abrir brechas para desordem, escassez ou até má sorte, como vimos em passagens como 1 Pedro 5, versículo 8, que nos exorta a sermos vigilantes contra as ciladas do inimigo. No contexto brasileiro, onde valorizamos tanto a fé quanto a comunidade, essa lição me inspira a viver com mais intencionalidade, alinhando minhas ações ao ritmo de Deus, seja no trabalho, na família ou nos momentos de descanso. A principal lição que retiro é a importância de cultivar discernimento espiritual. No Brasil, onde o dia a dia é marcado por desafios econômicos e sociais, obedecer aos tempos de Deus não é apenas uma prática religiosa, mas uma estratégia para proteger nossa paz e prosperidade. Por exemplo, evitar banhos noturnos em horários espiritualmente sensíveis, como sugerido no texto, não é superstição, mas um ato de reverência à ordem divina, como vimos em Salmos 91, versículo 5, que promete proteção contra o terror noturno para quem habita no abrigo do Altíssimo. Aplico isso na minha vida ao priorizar momentos de oração e repouso à noite, reservando essas horas para fortalecer minha conexão com Deus, em vez de me expor desnecessariamente. Essa prática me ajuda a manter o equilíbrio emocional e espiritual tão valorizado em nossa cultura, onde a fé é um pilar para enfrentar as adversidades. Além disso, aprendi que a obediência nos detalhes abre portas para bênçãos maiores. No Brasil, onde a solidariedade e a partilha são traços marcantes, viver sob a ordem divina significa também influenciar positivamente nossa comunidade. Ao ajustar meus hábitos, como respeitar os momentos de descanso e vigília, inspiro minha família e amigos a fazerem o mesmo, criando um ambiente de harmonia e proteção espiritual. Como diz Mateus 6, versículo 33, buscar primeiro o reino de Deus garante que todas estas coisas vos serão acrescentadas. Assim, comprometo-me a planejar meu dia com sabedoria, consultando a Deus antes de agir, para que cada passo reflita a sua vontade. Essa lição me ensina que a verdadeira prosperidade não vem da impulsividade,
mas da paciência e da confiança no tempo perfeito de Deus, um valor que ressoa profundamente na alma brasileira, onde a esperança e a fé caminham juntas. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like para apoiar nosso conteúdo, compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade e se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. Nos conte nos comentários como você vai alinhar seus hábitos ao tempo de Deus. Sua participação faz toda a diferença.